A graça e a paz, meus amados e queridos irmãos em Cristo Jesus, belezinha? Então, vamos gravar mais um vídeo aí? Então, sem muitas delongas, né, como costuma dizer. Então, o vídeo de hoje eu vou conversar com vocês aqui e nós vamos falar sobre a genealogia e a descendência de Cristo, tá? Por quê? Porque as religiões elas pregam coisas que às vezes, irmãos, é complicado, né? Eu não sei se vocês sabem ou sabia, né? Alguns sabem, né? Porque estuda as escrituras, né? Alguns não estudam ou algum vai na igreja, eles pedem para vocês abrir a Bíblia, mas tiram do contexto e para as pessoas não estudam em casa, não tem profundidade, então acreditam no que os líderes dizem, né? Então, lá em Gênesis a gente vê falar onde começa a genealogia e aonde começa a linhagem dos povos, né? Porque lá em Gênesis Deus ele criou, né? Eu vou falar do começo ali não de Adão e Eva, tá? Eu vou falar do começo ali de Noé. Noé tinha 3 filhos, acho que era Jafé, se eu não me engano, Jafé, se eu não estiver enganado, Cão e Sem, que é o que eu me esqueci de falar do outro dia lá, né? Sem, como que eu pude me esquecer de Sem, rapaz? Jafé, eu acho que é Jafé o outro, se eu não me engano, se eu não estiver enganado, o nome era esse, e Cão, esses dois eu sei que tá certo, Sem e Cã, tá certo. Dali surge, eles têm filhos e vão surgindo, porque vem o dilúvio, né? Vem os animais, Noé o pregoeiro da justiça, né? Prega a chegada do dilúvio, da destruição, e os homens ímpios não querem se converter e não acreditam em Noé. Você veja só, até os animais entraram para a arca e ouviram, o homem, o ser humano não ouviu a Deus, né? Você vê que coisa, hein? Você vê que coisa, né? Os animais ouviram a Deus, mas os homens não quiseram ouvir, né? E foram levados pelo dilúvio. E daí, o que aconteceu? Depois disso, teve a zombaria, porque antes, quando teve, como se fala, Noé, o pregadeiro da justiça, ele estava na vinha, né, e ele não entendia muita coisa ainda. Então ele foi experimentando da vinha, né, e se bebedou. E o filho dele, Cã, zombou dele, porque ele dormiu na vinha nu, né? Porque ele ficou tão embebedado, mas ele não tinha noção, né? E aí o pai dele, Noé, né? Amaldiçoou a descendência de Cã, certo? Só que quando a pessoa quebra a maldição, quando ela crê em Cristo como Salvador, ela quebra a maldição, mesmo que ela seja descendente de Cã, certo? Porque tem muitos descendentes dessa linhagem de Cã, e aí saíram de Jafé, de Sem, as descendências dos povos. Portanto, é que Nimrod, quando ergueu a Torre de Babel, logo depois, né? Mais à frente, que aí veio a era de Nimrod lá, Deus confundiu as línguas e espalhou as tribos, né? Espalhou as pessoas, né? Não vamos dizer tribo, né? Porque depois Deus foi instituindo as tribos. Então aí vieram nações, né? E quando Deus se refere a nações na Bíblia, ele se refere tanto a um país quanto a pessoas como indivíduos, entendeu? Que vem de nações, que é nação, entendeu? Então aí Deus, como se fala, ele dispersou as nações porque todo mundo começou a falar em outras línguas e ninguém se entendia, porque Deus confundiu a língua ali, porque desçamos e confundimos as línguas porque não há limite a qual o homem tenta a fazer agora. E aí espalhou, aí foram criando nações, países, né? E cada um falando uma língua diferente. Então aí saiu as linhagens, as descendências, que vieram, né, desses povos lá, desde Noé, dos filhos de Noé, e foram criando, vieram as gerações, né?
Que eu quero dizer com isso? Até chegar no tempo lá de Êxodo, né? Êxodo de Moisés, aí naquele tempo de Êxodo de Moisés, vejam só, hein, irmãos, como Deus transforma o mal em bem. Ele fez isso na vida de José do Egito, né? Com tudo que José passou ali, né? Transformou o mal que José passou em bem, para a glória de Deus, né? E o que acontece? Ele faz isso na vida de qualquer um que se rende a Deus por meio de Jesus Cristo, né? Então, o que acontece? Aconteceu que no tempo de... como se fala? Depois, ali em Êxodo, Salmão foi mandado como espia, junto com mais dois. O outro lá, não lembro o nome dele, qual que era, esqueci o nome, era... não lembro agora, não me recordo. Aí foram os espias espiar lá a cidade para que eles fossem resgatar a herança, resgatar a terra que Deus prometeu, a terra prometida, né? Então eles precisavam mandar os espias. Os espias foi lá, aí lá tinha uma mulher chamada Raabe, que era meretriz, que era prostituta, né? E essa mulher ajudou os espias, porque ela já estava cansada de lá, e ela viu da fé que esses espias tinham, e ela se rendeu a essa fé, né? E começou a acreditar que existia um Deus. Então você vê, uma prostituta, veja só. Aí ela ajudou os espias e ela falou, só quero que vocês vão destruir a cidade, não destrua a minha casa, a minha família, né? Aí ele falou, pendura um cordãozinho vermelho, né, na janela, que simbolizava, na verdade, o sangue de Cristo, né? Pendura o cordão vermelho, pendurou para a gente saber que é você, né? Para a gente salvar você, né? E assim foi feito. Então, e até Salmão, mais à frente, casou com essa mulher, a Raabe, né? E tirou ela da vida que ela levava. Olha o agir de Deus aí, hein, irmãos? Aí, o que acontece? Pegou dali, da descendência de Salmão, eu esqueci o nome agora, me perdoe se eu não lembrar, tá, irmão? Surgiram o filho, que era olha onde que vai levar, o bisavô do rei Davi, que gerou, que Davi, na verdade, alguns dos filhos, e Davi foi gerado de pecado, tá? Porque tinha a mãe de Davi, ela teve lá, né, umas relações lá fora dos desígnios de Deus, né? E aconteceu assim, só que você veja, porque Davi veio da geração de Raabe, a meretriz, a prostituta, e Cristo veio da descendência de Davi. Olha só a genealogia de Deus e como Deus utiliza. Ele nasceu da Maria, de uma virgem pura. Pura no sentido assim, não é que ela não era pecadora, tá? Porque ela não era pecadora no âmbito sexual, mas ela era como todos nós, ela tinha falha e pecado, mas era uma mulher escolhida por Deus, virtuosa. Então Deus escolheu para trazer o filho dele ao mundo, entendeu? Pelo meio do Espírito Santo, não foi por meio de relação sexual, tá? E aí, o que acontece? Mas veio da descendência de Davi, entendeu? Por isso que falam que, quando lá nos evangelhos chamam Jesus e falam, filho de Davi, tem misericórdia de mim, entendeu? Porque não é que ele é filho de Davi, ele veio da descendência de Davi, isso quer dizer filho de Davi. Quando fala filho de Israel, entendeu? Essas coisas assim. Então, você vê, e da descendência de Davi veio da meretriz Raabe, entendeu? Então, para vocês entenderem como que Deus age, e como que ele transforma a vida de qualquer pessoa que vai para ele, como está contrito, com toda a sua imundícia, com toda a sua podridão. Não é você, que nem algumas igrejas antigamente dizem, hoje não dizem tanto isso, né? Mas disseram lá atrás, não, conserte sua vida, irmão, para vir a Cristo, vir na igreja e tal, conserte uma pinóia, você tem que ir como está. E é lógico que você vá para Jesus como está, mas não para permanecer como está, porque Jesus mesmo falou, vinde a mim todos os cansados e oprimidos e eu os aliviarei. Aí ele curava as pessoas, livrava do mal dela, das doenças, dos pecados, e ele falava assim, vá agora e não peques mais. Ele falou isso para a mulher adúltera e falou
pro rapaz lá que ele tinha curado, que era manco, aleijado. E aí ele falou assim, ó, vai e não pegue mais para coisa pior não te acontecer. Aí a primeira coisa que esse manco fez, que voltou a andar, que ele fez? Ele foi e falou assim, vou aproveitar a vida, as coisas que eu não fiz, e isso começou a sair com as prostitutas. Entendeu? Então, que aconteceu coisa pior com ele. Mas, todavia, depois no final, parece que ele se arrependeu e foi salvo. Mas ele sofreu aqui na terra. Entendeu? Arcou com a consequência dele, assim como o rei Davi lá atrás. Quando pecou, arcou com a consequência, mas o rei Davi foi salvo. Entendeu? Pro reino dos céus. Por isso que eu falo, ó, não julgue pela aparência. Às vezes a pessoa, eu falei no meu outro vídeo lá, às vezes da nossa identidade de Cristo, né? Às vezes a pessoa se desvia do caminho de Deus, mas ela quer voltar, ela não tem força, ela morre ali, às vezes vai pro vício das drogas, você pensa que a pessoa foi pro inferno, e às vezes você não sabe o que a luta que a pessoa está passando ali dentro, você não sabe se ela quer voltar ou não, se ela quer ficar safurdando na lama mesmo, voltar para a lama, voltar para o vômito, mas às vezes ela não quer, ela está batalhando, mas ela não encontra força, mesmo que ela saiba que existe um Deus, que Deus é que ajuda ela, mas nem todos conseguem, irmãos. Entendeu? Mas ele às vezes é salvo mesmo provado pelo fogo. Mesmo às vezes a pessoa não vai ter muito galardão lá, mas ela vai ser salva. Então a gente tem que tomar muito cuidado ao julgar os outros, ao mandar os outros pro inferno, tá? Que nem muitos fazem aí, ó. Isso só pertence a Deus, né? A gente pode ver a pessoa no caminho errado e falar, ó, irmão, o Senhor quer te salvar daí, saia daí, né? Ele te ama e tal, né? Não fica assim que você pode e se afundar e tal, e dar conselho para a pessoa, né? Ela pode se perder para a perdição eterna? Pode, mas você não pode saber. Como é que você vai saber? Entendeu? Então tem que tomar muito cuidado com isso aí, irmãos, e ficar julgando os outros, né? Quando eu falo para a pessoa dos erros das pessoas, não é para julgar, é para fazer ela olhar para ela e se converter do erro dela, para ajudar. Não estou fazendo juízo de julgamento falando que você vai para o inferno. Se ela pode até ir para o inferno se ela desviar do caminho do Senhor e não voltar mais. Pode ser que ela vá, mas a gente não sabe o que se passa por dentro dela, porque ela voltou, saiu do caminho do Senhor e voltou para o mundo de vício ou qualquer outra vida, né, que ela levava antes. Não dá para saber, entendeu? A gente passa por muitas lutas, entendeu? Então a gente também não está livre de acontecer coisas com a gente não é melhor que ninguém, entendeu? Então a gente tem que tomar muito cuidado. Então você veja que da onde veio a descendência de Cristo, né? A genealogia e da onde que, se a gente for estudar, investigar de qual linhagem você veio, se veio de Cã, de Cão ou de Cã, ou que nem tem os índios, tem as tribos dos índios, da onde veio os índios, da onde veio os portugueses, porque os portugueses são europeus, né? Aí tem Sem, tem Jafé, né? Da onde veio, né? Esse povo aí, de que linhagem eles vieram? Então a gente, uma vez um irmão em Cristo falou isso, o Benedito, aí Benê, valeu. Ele perguntou, eu fiquei confuso, que eu ainda estava tendo conhecimento, assim, eu tinha conhecimento de algumas coisas, mas não de tudo, né? Ele tocou no assunto, eu falei, pô, mas eu vou estudar isso aí, cara. Eu fiquei cucado, fiquei interessado nisso aí, falar da onde que vem a minha linhagem, alguns vêm de Cão, ou de Cã, né? Outros vêm de Jafé, outros de Sem, né? Alguns dizem que os europeus, né? Alguns vêm de Sem, aí vem os negros, né? Da África lá, né? Que pode ter vindo de Cã, veio os índios também, né? Os asiáticos, da onde vem os asiáticos, da onde vem né? Então tem tudo isso daí, irmãos. Né? Então você vê como que Deus é maravilhoso e transforma o mal em bem, né? Naqueles que amam a Deus. Tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Até a repreensão, até a admoestação, até a disciplina. Deus disciplina quem ama, repreende o filho que ama, né? O filho que não tem disciplina é filho ilegítimo, diz Hebreus, né? Carta aos Hebreus. Então, a gente tem que saber entender essas coisas aí, né? E isso a gente só entende mediante o Espírito Santo lendo as Escrituras, né? Se você for de coração aberto para as Escrituras e aceitar o que lá
Deus está falando para você, aí ele usa grandiosamente o Espírito Santo para te dar entendimento, te dar esclarecimento. Usa pessoas, usa situações, usa coisas, né? Para te dar, porque Deus não deixa os filhos dele confusos. Ele revela as coisas, ele tem prazer em revelar para os seus filhos, né? As coisas que ele está fazendo. É lógico que tudo no tempo de Deus, tudo a gente tem que ter a paciência. Se Deus não revelar na hora, não te responder na hora, você tem que ter a paciência. E se Deus, é o que eu falei no outro vídeo, a gente tem que receber o não de Deus também, aprender a receber, porque Deus, ele confirma e nos dá, mas tem coisa que Deus fala, espera, e aí você tem que saber esperar. Tem coisa que Deus fala não, Deus falou não para o apóstolo Paulo, Deus falou não para Moisés, Deus falou não para Davi, Deus falou não para Cristo, entendeu? Então, por que você quer sempre o sim de Deus? Entendeu? Você prova que ama a Deus quando você obedece. E você aceita tanto sim como não, entendeu? Então, se você quer andar nos caminhos do Senhor, é assim. Vai ter luta, vai ser caminho estreito, a porta estreita, né? Larga e conduz para a perdição, vai passar por dificuldade, mas tudo somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Tudo Deus nos capacita, nos dá força. Deus não deixa nós... muitas são as aflições dos justos, diz Salmos, né? Mas Deus nos livra de todas. Deus deixa nós passarmos a aflição, Deus faz a ferida e Ele mesmo cura, para o nosso bem. Deus deixa nós passar a aflição, mas Ele nos livra. Então, Ele nos capacita. Quando a gente chega ao nosso limite, Deus nos dá força adicional, entendeu? Para suportar. Ele não vai deixar vocês sem suporte, não vai deixar vocês órfãos, a nós órfãos, entendeu? Então, para vocês saberem que por mais sujo que vocês possam sentir e parecer, Deus pode te transformar, só que você tem que ir para Ele, tem que ir para Cristo, entendeu? Tem que aceitar a obra de Cristo na cruz. O ser humano, ele tem que aprender a isso, que ele não entendeu até agora. Até alguns que se dizem cristãos não entenderam isso. Para você ter salvação, irmãos, você tem que se achar miserável pecador. Não é você se rebaixar a outro homem, é você se rebaixar a Deus. Entendeu? Se rebaixar abaixo de você, não é melhor que Deus. Você é Deus, você não é superior a Deus, você é criatura, você não é o Criador. O Criador é Deus. Então você tem que se rebaixar, se ver pecador, miserável, se ver dependente do Senhor Deus, do nome do Senhor Jesus, se ver dependente em tudo de Deus. Você tem que se achar falho, tem que se achar. Jesus falou: porque me chamas de bom? Bom é só Deus, Ele deu o exemplo, não há ninguém bom. Aí, a partir do momento que a gente crê no nome de Cristo, Deus nos conduz pelo Espírito Santo a fazer bondade. Aí sim, a gente começa a praticar os atos bons, mas a gente é falho. Mas tem incrédulo aí que faz bondade? Tem, mas é justiça própria. Ele não tem, ele faz por obra dele próprio, ele não tem o mover do Espírito. Então, ele não vai ser salvo, certo? Se for justiça, não sou eu que digo, é a palavra. Nós somos salvos por graça, por misericórdia, não por obras da lei, nem por obra que nós fazemos de bondade. Deus é que é bom e que nos faz a gente praticar as bondades depois de salvo. Deus, ele pede obra para salvo, ele não pede obra para perdido, entendeu? Ele não pede obra para perdido, entendeu? Então a gente tem que entender isso daí, né? E muitos não entendem ainda, né? Até que é esses que se dizem cristão. Não, eu fui para Deus porque eu senti vontade, foi obra minha, eu fiz isso, eu ajudei os necessitados, você ajudou porque o Espírito de Deus te conduziu depois de você ter crido, não antes. Você não faz obra, barganha, Deus não aceita barganha, irmãos. Você não tem que fazer obra para ganhar salvação. Salvação é um dom que Deus deu de graça. Por quê? Porque Ele encontrou dentro de cada pessoa que tem fé nele, Ele já sabia lá antes da fundação do mundo, antes de você nascer, antes de eu nascer, que quando você viesse ao mundo, você ia crer nele. E Ele sabia aqueles que não iam crer, entendeu? Por isso que fala de predestinação, de eleição, que nós somos eleitos. Eleito por quê? Não é que Deus envia pessoas para a terra para a perdição. É que Deus enviou todos nós para a terra, mas uns querem ser salvos, outros não. E Deus, como Ele é onisciente, Ele já sabia quem ia querer ser salvo e quem não queria. Quem ia amar o mundo e quem ia amar a Deus acima de todas as coisas. É isso, simples assim. Entendeu? Então, não é... Aí a pessoa quer ter glória para ela. É esse que quer ter glória, igual o publicano,
O publicano não, o publicano foi salvo, foi justificado. Igual o fariseu, o religioso, ele não vai ser salvo, ele não sai justificado. Porque ele orava de si para si, ele dava glórias a si, ele falava que dava glória a Deus de boca, mas nas atitudes ele dava glória a ele mesmo. Entendeu? Enquanto o publicano falou, ó Senhor, tem misericórdia de mim, miserável, pobre pecador. E o outro tá falando, ó, eu dou glórias porque eu vou na igreja, eu dou o dízimo, eu faço jejum, eu faço isso. Então ele estava se gloriando naquilo, entendeu? E não é. Ora, essa daí, cara, entendeu? Então nós temos que ser quebrantados, humilde diante da presença do Senhor. Quando fala que é pobre de espírito, é isso, você ser pobre de espírito é você reconhecer totalmente dependente de Deus. Para todas as coisas, tudo eu dou graças ao meu Deus. Tudo vem de Deus. Tudo que eu sei vem de Deus. Tudo que eu tenho vem de Deus. Tudo eu dou graças a Deus. Em todos os meus caminhos, eu conheço a Deus em todos os meus caminhos. No emprego que eu consigo, é Ele que me moveu para me conseguir. No entendimento que eu tenho da sua palavra, é Ele que me dá sabedoria. Nada vem de mim, nada eu me proponho a saber de mim mesmo. Porque nada sou de mim mesmo, entendeu, irmãos? Então, é mais ou menos isso daí que eu quis passar, né? Que Deus esteja com vocês, tá? Passar a genealogia. Que mais que eu ia falar? Tem gente aqui batendo na porta aqui, irmãos. Me perdoe aí, tá? Mas eu não vou parar o vídeo aqui não. Se eu tiver o que falar, paciência. O inimigo ele move situações para poder quebrar. Não é a pessoa. A nossa guerra não é contra carne ou sangue, né? Situações que o inimigo move para a obra de Deus não ir para frente, né? Então, né? Mas eu estou alicerçado com a palavra, com a oração do nome de Jesus que eu orei hoje. Então a obra de Deus não pode parar. Vamos continuar aqui. Tudo bem, a obra de Deus às vezes é pessoas necessitadas pedindo ajuda, mas eu vou ter o meu momento que eu vou ajudar, porque como já ajudei. Não tenho que provar isso para ninguém, tenho que provar para Deus, não tenho que ficar falando. Só estou falando aqui porque as pessoas já lançam isso, né? O diabo já vem com acusação, né? Aí só porque você não atende aquela causa lá, você não fala que é cristão, não... Você sabe, você vê, você está vendo, como você vai me acusar? Entendeu? Então, né? Mas mudando de assunto, irmão, deixa isso pra lá. Então é isso, é o que eu vim esclarecer dessa genealogia, né? E de como Deus transforma o bem e mal para aqueles que amam a Deus, tá? Na vida daqueles que amam a Deus, busque a Deus de todo o coração, seja quebrantado, seja dependente de Deus, dependente do nome do Senhor Jesus, deixe o Espírito de Cristo te conduzir, né? Tenha intimidade com o Pai mediante a leitura da palavra e a oração. Ore para os irmãos em Cristo, ore para os necessitados, ore para os judeus, ore para as nações se converterem, ore para as pessoas más se converterem, para terem salvação. É isso, tá bom? Então esse foi o vídeo, Deus abençoe, compartilhe se gostaram do vídeo, tá? Em nome de Jesus. E vá no meu link lá, busque vocês estavam buscando aí, mas deu uma caída, né? As pessoas pararam de buscar, até quando eu envio, as pessoas, porque eu disse uma coisa lá, né? Eu falei, se a pessoa não concorda e não quiser mais ver o vídeo, que não veja. E eu vou continuar com a mesma opinião, eu não estou falando para a pessoa não ver o vídeo, tá? Eu estou falando se ela não se agrada, o meu vídeo não está ajudando, ela não concorda com nada que eu falo, então, se ela não quer ver o vídeo, não veja, eu não estou impondo. Eu estou aqui para ajudar, para esclarecer as escrituras, para mostrar aonde vocês estão errando, aonde eu errei lá atrás e hoje, graças a Deus, Deus está me consertando, está me disciplinando, está me admoestando, está me conduzindo por meio do Espírito Santo. Então assim a gente tem que fazer com todos. Se fizeram comigo lá atrás, fizeram. Entendeu? Que as pessoas é dura de coração, é dura serviço, não aceita, é orgulhosa, ela acha que é autossuficiente, que sabe de tudo, que não precisa de ninguém, não precisa de ninguém orientar. Não que eu sei de tudo, que eu estou sempre certo, não, eu erro também, eu sou falho. Se vocês verem erro em mim, eu já falei, chame a minha atenção, lógico, com base bíblica. Se eu ver que não tem base bíblica, eu não vou aceitar a chamada de atenção, não vou concordar. Agora, se eu ver que tem base bíblica, como eu já fiz, e eu me conserto, peço perdão, peço desculpa, conserto onde eu errei, e não acho ruim que alguém me chame a atenção, não. Agora, de novo, se tiver base bíblica, tá? Se não tiver, vier só porque vocês não concordam,
Aí já é diferente. Ah, eu não creio assim, eu não concordo, então você está errado, e aí já chama a minha atenção. Não, tudo bem. Agora, se tiver alicerçado nas escrituras, ó, irmão, acho que você errou aqui, você entendeu errado por causa disso aqui. Eu sei que você tem bastante conhecimento, mas às vezes Deus revela coisa para mim, não revela para você, e assim eu creio também, né? Porque Deus, às vezes, não me, por mais conhecimento que a gente tem, Deus prefere revelar para o outro, por algum motivo dele, pessoal, e a gente não tem que contestar. E às vezes ele revela pra gente e não revela pro outro. Mas se tiver base bíblica, entendeu? Aí normal. Então aí busquem aqueles que têm interesse. Quem não tem interesse, não quiser buscar, mesmo que eu tenha poucas visualizações, vou continuar fazendo vídeo. Não vou desistir não, que o diabo quer que eu desista. Por conta desses que não... que a Bíblia fala, né? Que isso é indício de salvação para vós, de perdição para aqueles os contradizentes, que não crê na palavra. Então, só porque ele não crê, ele não quer fazer parte, e eu vou ficar triste? Não, deixa eles lá, né? Eu vou ficar triste porque eles estão indo para o engano e dizendo que eu estou no engano. Aí sim, mas aí eu não posso forçar ninguém, né? Então, eu sei que no engano eu não estou mais, eu tenho base bíblica, né? Às vezes eu falho aqui ou ali em alguma coisa, sim, pontualmente, mas não que eu esteja no engano. Então eu sei muito bem quem tenho crido, quem me conduz, né? Então se a pessoa não quer, eu não posso forçar, né? E eu não estou preocupado com números não. É lógico que se eu ver expandir as visualizações, sem compartilhar, eu vou ficar muito feliz com a glória de Deus, em nome do Senhor Jesus. Mas se tiver poucos também, estou feliz do mesmo jeito, né? É lógico que eu quero que se expanda, mas não por base de eu ter que falar o que a pessoa quer ouvir, porque eu fui chamado para pregar as verdades bíblicas, não para pregar regozijo, para ouvir. Às vezes eu vou dar estímulo, eu vou dar ânimo, eu faço vídeo de ânimo, já fiz, hoje mesmo eu fiz um, tá? De ânimo, de estímulo, envio mensagem estimulosa para os meus contatos, mas não porque eu tenho que dizer o que a pessoa quer ouvir, para agradar as pessoas. Se agradar, a pessoa se agradar, porque se ela se agrada com a palavra de Deus, mesmo sendo ela ou estimulando, ou incentivando a pessoa, ou chamando atenção, ou repreendendo, se ela aceita, aí tudo bem. Se ela não aceita, aí eu não posso fazer nada. Eu não vou mudar o meu discurso que Deus manda eu pregar para poder agradar pessoas. Jamais vou fazer isso. Então, se a pessoa não se agrada, então paciência, tá? Então é isso que eu quis dizer. Então, compartilhe, deixa o like, deixa o dislike se não concordou. Um abraço no coração, um beijo no coração. Ósculo Santos para todos vocês, amo todos vocês. Amo até os contradizentes, amo até quem não concorda, amo até quem não quer mais ver o vídeo do canal. Que Deus os abençoe, que Deus ponha outros profetas na vida deles sinceros e verdadeiros, né? Não sejam falsos, né? Eu não tenho inveja de ninguém, pelo contrário, se tem irmão maior que eu com mais entendimento, que conduza as ovelhas para o caminho de Cristo, tá? Para a direção de Cristo, não para as denominações, igreja ou para fraudulência, né? Nem por engano, né? E nem por avareza né? A gente tem que ter pureza de coração e sinceridade para com Deus, tá? Então esse é o meu desejo, e um abraço a todos e Deus abençoe a todos, tá? Fui, até o próximo vídeo.